Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da escrita. Vamos entender como se dá esse processo no nosso cérebro. Como é isso? Será que é fácil, é difícil, se envolve uma ou mais áreas? Como será que a gente aprende, a escrever aqui, no nosso cérebro? E para isso, se você quer saber sobre isso e estudar esse ponto junto comigo, por favor, se inscreva no canal e já ative o sininho para você receber notificações todas as vezes que eu postar um novo vídeo, ok? E me ajude também, me siga lá nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Mel Oliane. Eu sou formadora em neuroaprendizagem e adoro descomplicar a neurociência para você que é professora assim como eu. Quando a gente usa o conhecimento da neurociência no chão da sala de aula, lá no dia a dia, na nossa rotina, as nossas possibilidades são ampliadas. E aquele aluno desinteressado, que evolui pouco no processo de ensino-aprendizagem, ele fica mais apaixonado pelo conhecimento, as aulas fluem com maior leveza e são muito mais prazerosas, tanto para nós quanto para os alunos. E isso é saúde mental, A gente sabe o quanto isso é valoroso, o quanto é bom depois de um dia de trabalho ir para casa leve, feliz, com aquela certeza dentro da gente que, olha, hoje eu arrasei, dei uma ótima aula. Muitas vezes a gente não consegue arrasar e dar uma ótima aula porque a gente fica o quê? Fica preso em teorias, em métodos que nós estudamos na graduação, que nós acreditamos que dão certo, ou até fruto das experiências anteriores e que deram certo. Mas que agora a gente começa a aplicar, reproduzir essas experiências e elas não dão tão certo assim. Por que será que isso acontece? Eu respondo para vocês. Nós temos um cérebro em franca evolução. Todas as vezes que nós acordamos, que dormimos e acordamos, somos diferentes. E o nosso aluno também. E esse cérebro de hoje, ele está o quê? Ele está inundado de tecnologia, ele está inundado de informação, é o tempo inteiro, Esse nosso aluno conectado com a internet, esse nosso aluno exposto a todo tipo de informação, quer seja informação de boa qualidade ou fake news. Então, coisas que nós não tínhamos antigamente. Então, talvez alguns métodos e alguns procedimentos que nós, professores, utilizávamos no passado, agora a gente experimenta e vê que não dá certo. Então, uma boa saída para romper com esse ciclo de fracasso é se aliar ao conhecimento da neurociência. Gente, eu sou a prova viva disso. Eu leciono até hoje, trabalho com um curso superior na área da educação e da saúde, trabalho com pós-graduação, trabalho aqui com vídeos, com vocês, tenho uma plataforma de cursos online, então eu sei do que eu tô falando para vocês, eu já experimentei muita coisa e sei o que funciona e o que não funciona. Com o conhecimento que eu tenho da neurociência, que foi, sobretudo, oriundo do meu processo de aprofundamento do conhecimento, sobretudo do mestrado, o que eu fiz? Eu transformei aquele conhecimento sobre a neurociência, o funcionamento cerebral, como a gente pensa, como a gente reage, como a gente sente, em quê? Transformei esse conhecimento em estratégias pedagógicas que pudessem nos ajudar no chão da sala de aula. E eu fiz tudo isso motivada por uma única questão. Sou mãe, assim como você. Quando eu me tornei mãe, quando a minha filha nasceu há 14 anos atrás, eu tive uma ideia, Acendeu uma luz em mim, um propósito e uma vontade de falar sobre aquilo que eu estudava de uma forma simples, para que pessoas como eu, professoras como eu, pudessem se beneficiar daquele conhecimento para ajudar a minha filha e crianças como a minha filha. Então é por isso que eu tenho tanto empenho, tanta vontade, tanta
determinação em passar o que eu sei, porque são coisas que funcionam, coisas que de fato a neurociência já provou que, é verdadeiro. Não são hipóteses, não são inferências, mas são situações reais. E para o desenvolvimento da escrita, gente, parece que é pouco, né? Fazer uma letra, por exemplo. Parece que é pouco e automático escrever um texto, né? Escrever um texto parece muito simples. Mas o que acontece, Para a gente aprender a escrever, há um passo a passo no nosso cérebro. Não é assim, pega o lápis, a caneta e começa, né? Vai seguindo os pontilhados, vai seguindo os tracinhos e começa. Não é simples assim. Então é importante que a gente entenda como se dá isso no cérebro para que a gente ajuste a nossa abordagem pedagógica. E se a gente conseguir fazer um bom ajuste, o que a gente vai ter, como prêmio? Nós teremos como resultado a oportunidade de trabalhar com essa escrita nas diferentes situações. Nós temos hoje dentro da sala de aula crianças com autismo, dislexia, TDAH, né? Criança com desortografia e muitos outros transtornos de aprendizagem. Então, se eu entendo como o cérebro funciona, como ele se desenvolve, como ele cresce, como ele sente, né? Como ele se comporta, eu também consigo ajustar a partir de ferramentas que eu chamo de ferramentas mágicas, né? Mas elas nada mais são do que conhecimento aplicado e direcionado para aquilo que eu preciso. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu também tenho mais liberdade. Tenho liberdade para fazer minhas próprias estratégias pedagógicas. Eu também tenho liberdade para criar situações que possam engajar o meu aluno e apaixonar o meu aluno nesse processo. A gente sabe que a educação é apaixonante, mas da forma como a gente acaba reproduzindo hoje em dia, tendo que seguir alguns métodos, né? Alguns procedimentos, nem sempre é apaixonante, nem mesmo pra gente, porque às vezes aplicamos uma abordagem e falamos, nossa, essa foi difícil. Então a importância da gente fazer coisa que a gente gosta. Pra quê, gente? Pra cuidar do nosso cérebro também. Quando você tá na sala de aula, não é só o seu aluno o foco, você também precisa se colocar nesse processo. Quantas de nós estão com problemas como burnout, depressão, ansiedade, distúrbios do sono? Quantas? Muitas! Então nós precisamos fazer coisas que nos sentimos mais seguras e, sobretudo, mais felizes. Não dá para sofrer nas atividades laborais, nessas atividades do dia a dia, nas atividades do trabalho. A gente pode ser feliz sim, no trabalho. Como? Fazendo coisas que a gente gosta. Quando a gente faz coisas que a gente gosta, a gente libera aqui dentro da gente neurotransmissores fundamentais para melhorar o nosso estado de humor. E quando a gente melhora o ambiente da sala de aula, melhora a nossa casa, melhora a nossa convivência com o maridão, com os filhos, com os vizinhos, com todo mundo. Então, bora lá entender o que é esse desenvolvimento da escrita. Primeira coisa, pra gente escrever, a escrita é um ato motor, né? Mas pra gente escrever, nós precisamos o quê? Olhar. Nós precisamos dos olhos para identificar aquilo que a gente deseja escrever. Então, olhos, né? Liguei os órgãos da atenção, que são os olhos que cuidam do processamento visual. Então, eu liguei as célulazinhas aqui do lobo occipital, lá do fundo do nosso cérebro, aqui. Liguei essas células, tá? Quando eu proponho para minha criança analisar a letra, a palavra, seja o que for, ela usa os olhos. E quando eu produzo o som característico daquela letra, daquela palavra, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando uma outra área, que é a área responsável pela compreensão sonora. Essa área é a área de Broca e ela fica do lado esquerdo do cérebro, tá? O cérebro, ao contrário do que muita gente fala que
o lado direito e o lado esquerdo fazem coisas diferentes, de modo geral eles fazem coisas de forma coletiva, são juntos, são parceiros, são colaboradores os dois lados. Sobretudo, em se tratando da linguagem, dos processos de linguagem. 99%, tá, dos humanos acabam utilizando o lado esquerdo para a compreensão da linguagem, ok? É lógico que há algumas exceções, mas a maioria dos seres humanos usam o lado esquerdo para compreensão dos processos de linguagem. Então aqui, ó, do nosso lado esquerdo fica a área de Broca, que é responsável pela compreensão sonora. Aqui tem umas coisas tão interessantes que não vão caber nesse vídeo, mas eu prometo gravar outro. Sobretudo, que é uma área que começa a ser desenvolvida quando temos dias, quando somos bem bebês. E ela começa a ser desenvolvida através do quê? Da identificação das faces, da diferença entre as faces. Porque todos nós somos diferentes. Um tem a face mais alongada, outros mais redondas, os olhos mais puxados, todos somos diferentes. E as crianças vão vendo essas diferenças, e essas diferenças das faces, dos cenários, elas serão o quê? Serão alocadas do outro lado do hemisfério cerebral para dar espaço para a compreensão das letras e dos números um pouquinho mais tarde. Então começa a se desenvolver a partir do quê? Das faces e dos cenários. Depois é transferido, né? Essa especificidade é transferida para o outro lado, e aqui no botão vermelho, no botão azulzinho, que é a área de compreensão, a área de Wernicke, aí aqui sim vai se especializar à medida que a criança vai crescendo, que vai acontecendo a maturação cerebral. Essa área vai se especializando e ficando boa para decifrar as letras, os números, né, as palavras e etc, tá? Então, eu mostrei a letra para minha criança, eu falei sobre essa letra, fiz com que ela repetisse também, Quando ela repete, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar com uma outra área aqui do cérebro, que é a área de Broca, do lado esquerdo também, que é a área que cuida da articulação da fala, né? Porque para falar a gente precisa mover os músculos certos, colocar a força certa, a língua no lugar certo, né? Para conseguir dar conta da fala, daquilo que a gente deseja. E só por fim, nós vamos utilizar aqui na área pré-frontal, e aqui são dos dois lados, não é mais lateralizado. Nós vamos utilizar o quê? A coordenação motora fina e precisa para o desenvolvimento da escrita. Então, observem. Se uma criança não sabe escrever, não adianta dar um lápis na mão dela, ou a caneta que seja, e pedir para ela ficar desenhando, fazendo, né, os contornos, os traços, os rabiscos. Se uma criança ainda não sabe ler, explore a informação visual, a informação o quê? Sonora, tá? A reprodução, a imitação desse som para ela ir pegando o jeito, e só por fim vai trabalhar com os processos motores atinentes à aquisição da escrita, ok? Isso, gente, se aplica para fazer letras, para fazer traços, para fazer desenhos. É um passo a passo da escrita. Primeiro olhos, depois o som, depois a produção desse som e, por fim, o desenvolvimento da escrita. Só resumindo, vou provar para você que o que eu tô falando é certo. A neurociência já nos alerta que nós desenvolvemos, nosso cérebro, né? Se desenvolve de trás para frente. Então, olha aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento dessa informação, da informação, né, que faz com que o cérebro do nosso aluno seja ativado para que ele desenvolva a tarefa que a gente deseja, que é a escrita. Então, se é de trás para frente, ó, de trás, olhos, som,
imitação, produção sonora e, por fim, já na área amarela, que é a área mais complexa, né? Tem o quê? O ato motor da escrita, ok? Não se esqueçam disso, essa é uma ótima dica que nós podemos fazer com os alunos típicos e atípicos e explorar essa informação com várias outras situações, com números e várias outras situações. Eu fico por aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo e dessa informação. Se gostou, compartilha com uma amiga que precisa dessa informação também. Deixa o meu beijo grandão e a gente vai se falando.